Amada igreja, a paz do Senhor, louvado seja Deus. Vocês estão com o coração aquecido aí? Na presença de Deus? Então vamos ver se esse coração está aquecido mesmo? Vamos sair do nosso lugar, liberar uma palavra de bênção, de vida, uma palavra cheia do Espírito Santo, para alguém aí que Deus te direcionar, amém? Eu sei que vocês amam fazer isso. Com voz de profeta, hein? Tem que ser com voz de profeta. Palavra liberada. Eis que te digo, presta atenção na palavra, hein? Eis que te digo, não falte no culto. Eis que te digo, obedeça os mandamentos. Está escrito. Nós estamos na série. Quem sabe qual que é a série? Viver em sabedoria é, ou para simplificar, né? Viver em sabedoria. Pastor Beto, né, foi usado de Deus para vir sobre ele, essa série, sobre a igreja. E hoje a gente vai dar continuidade, que viver em sabedoria é ampliar a visão. O tema está aqui, ampliando a visão. É essa a nossa oração nessa noite, diante daquilo que Deus vai mover. E conforme nós vamos vivendo e aprendendo a palavra de Deus, a gente tem que ir pedindo para Ele e ajustando o foco da nossa lente para a gente enxergar melhor e de forma sábia as questões da nossa vida. São muitas questões que envolvem a nossa vida e a gente tem que enxergar de maneira sábia. E só Deus pode nos ensinar, porque Ele é fonte de sabedoria. E para viver a transcendência que foi pregada aqui domingo passado, nas aflições, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O pastor falou sobre transcendência. E ele falou muito sobre a forma que a gente olha. E eu vou dar continuidade nessa palavra. É necessário a gente ter essa visão alinhada da palavra de Deus. A lente bem ajustada, o foco bem certinho, para a gente realmente ter a renovação da mente, que foi falado também no culto dos lares na quarta-feira, pelo Roger. A palavra que renova, a palavra transforma. E nessa noite eu quero te convidar a abrir a santa, poderosa e gloriosa palavra de Deus e ler comigo no Salmo 119, apenas o versículo 18, tá, gente? Não se assusta não, que o 119 é o maior da Bíblia. Nós vamos ler só o 18. Mas o Espírito Santo disse que é para eu falar para vocês, tá? Ó, tem 176 versículos este salmo. Presta atenção. Se você ler um por dia, um versículo por dia, você termina em dezembro. Tá bom? Mas vocês vão ler mais que isso, eu tenho certeza. Então, um incentivo. Não fica só no versículo 18, não. Vamos expandir a visão, vamos ampliar a visão. Vamos tentar ler esse salmo aí, né? Não até dezembro, tá, gente? Eu fiz um cálculo. Vocês conseguem ler isso em poucos minutos, que eu sei. Aqui é gente que lê Bíblia. É só uma brincadeira. Salmo 119, 18. Se você tiver marca-texto, pega aí para você grifar. Olha o que está escrito. Abre os olhos do vizinho? Os olhos do meu marido? Dos meus filhos? Não. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Qual que é a lei de Deus? A palavra. Então vamos repetir, vamos internalizar. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. É uma oração, gente. O salmista aqui, ele está orando. Ele está orando para que os olhos dele fossem abertos. E olhos abertos para enxergar as maravilhas são olhos bons. Ele está pedindo isso para Deus. Me dá olhos bons, Senhor. Me dá olhos espirituais. O mundo já tem tantos olhares ruins, né, gente? Nós precisamos dos olhos bons. E ter esses olhos bons, queridos, é enxergar as maravilhas da palavra de Deus.
A gente escuta tanta palavra, mas a gente tem que começar a enxergar a palavra no nosso dia a dia. E a gente receber essa palavra nessa noite é também enxergar tudo pela ótica do céu, como o céu ensina para nós. A Bíblia é a inspiração do Espírito Santo. 40 autores, em épocas totalmente diferentes, foram inspirados. Para quê? Para escrever a santa e poderosa palavra de Deus. Para trazer para nós uma visão ampliada, uma visão das maravilhas. Eu quero te convidar agora a pensar como Deus tem te maravilhado. Pensa aí um pouquinho. Quais são as maravilhas que você tem desfrutado de Deus? Pensa um pouquinho. Aproveita e ora, fala: Senhor, Tu és um Deus que sabe me maravilhar. Porque um dos seus atributos é ser maravilhoso. O Senhor é Deus de maravilhas. Por isso que o salmista está pedindo aqui: abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Para que eu veja as maravilhas daquilo que eu tenho ouvido no Senhor, aquilo que eu tenho aprendido no discipulado, no dia a dia, no culto, no devocional. Deus está falando nessa noite que as maravilhas da palavra são as revelações que Ele dá para nós. Revelações que Deus nos dá. Essas são as maravilhas. Revelações que aquecem o nosso coração. Cada vez que a gente aprende um pouco da palavra, a gente cresce um pouco mais e a nossa visão também cresce junto. A nossa visão é ampliada. E o salmista ele está pedindo exatamente isso. Ele pede os olhos abertos, meus irmãos. Para enxergar o quê? Enxergar a sabedoria de Deus. Que sabedoria é essa? Eu quero enxergar essa sabedoria na palavra, na poderosa palavra do Senhor. E ter olhos bons, eu quero que você pense um pouquinho comigo, é ver de fato o que é bom na vida. Quando chove, muita gente reclama da chuva, mas quem tem ampliação de visão, sabe que a chuva é necessária. Mesmo quando você tem compromissos importantes no dia, talvez você chegue até um pouquinho molhado. Você sabe que é necessário chover. Quem tem visão ampliada sabe que a chuva é bênção. Que as estações mudam. Elas não permanecem as mesmas estações, nem na natureza e nem na vida da gente. Que é necessário ter mudança de estação. É necessário para que tudo aconteça conforme a lei de Deus. Sabedoria e visão ampliada é também perceber que quando você ganha um bebê novinho, quem já teve essa experiência de ter um recém-nascido em casa, às vezes dá aquele chororô, aquele trabalho, aquela cólica, mas gente, são só 28, 30 dias que aquele bebezinho vai ser um recém-nascido. E se os pais de fato pensassem assim, tivessem uma visão ampliada, nossa, meu bebê vai crescer. Logo, logo esse trabalho passa, vem outros. Mas esse que não deixa a mãe dormir, que tem que mamar de 3 em 3 horas, isso passa 28 dias no máximo. Você não tem mais recém-nascido em casa. Você já tem um bebê em desenvolvimento, crescendo. E os filhos crescem. Ampliar a visão é também autorizar os nossos filhos crescerem. Eles não vão ficar para sempre na nossa casa. Eles vão casar, vão ter as famílias, alguns vão para outra cidade, outros até para outras nações. Seguir o propósito que Deus tem para a vida deles. Quem tem visão ampliada, quem amplia a visão, sabe que o trabalho é bênção, que o trabalho não é uma maldição. E você abençoa o seu trabalho todos os dias, por mais difícil que ele esteja. E o trabalho é que dignifica o homem. A Bíblia fala sobre o trabalho. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Por quê? Porque a formiga é trabalhadeira. Então, olhar o trabalho como uma bênção na sua vida. O nosso destino também não é aqui, queridos. Tem gente que está vivendo, guardando dinheiro, juntando, fazendo muitas coisas para agora. Onde o ladrão rouba, onde a ferrugem corrói. Mas aqui a gente está só de passagem. Nosso caminho é para a eternidade. Isso é ampliar a visão. A vida passa rápido, sabe? A vida passa muito depressa. Você não vê a hora de fazer 15 anos, daí vem os 18, aí logo vem 30, e vem 50, cinquentou. E depois oitentou. E a Bíblia diz, e a dona Jacira, né? 80 aí? Né, dona Jacira? O nosso destino aqui, gente, é um passeio breve. Eu tenho que dizer isso para vocês, porque é a palavra.
No máximo, para quem vive muito bem, igual a dona Jacira, está vivendo 100%, pode chegar até 100 anos. Alguns passam um pouquinho. Não quer não, dona Jacira? Quer sim. O que é isso? Olha só. A minha avó paterna viveu até 99. Ô, glória a Deus, né? Se for para ter saúde, né, gente? E se for para ser bênção na vida das pessoas, mesmo de idade. Mas o que eu estou dizendo é algo para você pensar nessa noite, que essa vida nossa aqui, ela passa depressa. Brincadeiras à parte, mas o assunto é sério. E como passa depressa, eu, tendo a visão ampliada que Deus me pede aqui na palavra, e que o salmista orou, eu não vou me desgastar com ressentimentos, com dores antigas, com coisas e pessoas que não valem mais a pena me desgastar. Você tem outras coisas mais importantes para fazer, cuidar de você mesmo, cuidar da sua família, cuidar da sua saúde, passear com o seu cachorrinho. Olha quanta coisa boa para você fazer. Ao invés de ficar se desgastando, querendo resolver problemas que é só Deus que vai resolver. E outra coisa, deixa o ressentimento para lá, porque isso só vai trazer amargura para o nosso coração. Cristão não é para ter ressentimento, meus irmãos. Cristão é perdão, é amor, já foi falado aqui. Cristão tem que resolver seus problemas lá, de trás. E uma coisa que a gente tem que entender da nossa visão ampliada é que nós precisamos uns dos outros. Não adianta dizer que não precisa, porque precisa. Todos nós precisamos uns dos outros. E a gente pode estar diante da mesma situação, de uma mesma situação, pensa aí, e termos visão totalmente diferente. O filho nascendo pode ser uma bênção para um e para outro. A gravidez, não, vou fazer um aborto. É a mesma situação, mas visão diferente. Por isso que a gente tem que pedir a visão do céu sobre a nossa vida, a visão de Deus. Se você pensar num objeto agora, ou numa situação da sua vida, e se você fizer uma observação, usar a sua visão, só para enxergar esse objeto de frente, ou de lado, ou talvez uma visão panorâmica, de cima, ou uma visão de frente, frontal, você não vai enxergar a totalidade. Para você enxergar a totalidade, você tem que fazer a visão mais apurada, em todos os sentidos, do objeto e da situação que você está vivendo. Se for uma visão parcial, provavelmente essa visão vai se perder e ela vai ficar torcida, ela não vai ficar uma visão clara do que você precisa entender. Mas a gente precisa enxergar com cuidado todas as partes da situação, daquilo que a gente está vivendo. E enxergar de forma ampliada as situações da vida é entender como a palavra está sendo aplicada naquele momento. E o que é essa ampliação? Ampliar, gente, é a gente abrir, tornar amplo, extenso, enxergar de forma diferente. Um cristão precisa enxergar pela ótica do céu. E essa visão vem de Deus. Ampliar a visão também no reino de Deus, é um sinal do espírito de conquista. Quem amplia a visão, conquista, meus irmãos. Porque a visão não está fechada, não está tacanha, a visão está aberta. Porque vocês sabem que a nossa visão, ela pode limitar a nossa ação. Dependendo da visão que você tem, você pode ficar com medo de agir. Você pode se inibir e a ação sair prejudicada. E a ação limitada, quando essa ação é limitada, a sua conquista vai sair prejudicada também. Porque você não vai agir da maneira que a palavra está pedindo para você agir. Então, você não vai conquistar. Por isso que a palavra aqui está falando para nós. Enxergue as maravilhas de Deus. As maravilhas da lei do Senhor. Para você viver de acordo. E aí, claro, que se a sua ação é limitada, eu não consigo agir, vai dar errado mesmo. Vai ser fracasso, por falta de visão. Tem uma pessoa na Bíblia, que vocês conhecem bem, o pai da fé, Abraão. Deus falou com Abraão. Em Gênesis 15, 5, 6, não precisa abrir não, tá? Olha o que Deus falou com Abraão. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça.
Deus pediu para Abraão, primeiro sair da terra dele, sair do meio da parentela, depois pediu para ele sair da tenda que ele estava, olhar para o céu, conta as estrelas. Você acha que você consegue contar as estrelas? Não, mas Deus sabe todas, conhece todas pelo nome. Abraão, claro que não ia conseguir contar, mas Deus queria mostrar para ele quão grande seria a descendência dele sobre a terra. E eu e você que cremos no Senhor somos descendência de Abraão. Louvado seja Deus, e há muitos descendentes de Abraão pelo planeta. E Abraão creu, só que Abraão, ele teria que entrar na visão de Deus. Ele teria que ampliar a visão dele para ele conseguir atingir aquilo que Deus estava falando, cumprir o propósito. Então ele precisava remover, diga comigo, remover o limitador da visão. Tinha algumas coisas que estavam limitando a visão de Abraão. A primeira era a idade avançada. Porque tanto ele quanto a esposa eram bem de idade. Como que vai ter descendentes com essa idade? Mas Deus estava falando. As maravilhas da lei estavam diante de Abraão. E o segundo obstáculo ali para acontecer seria a esterilidade da esposa. A esposa não geraria filhos. Ela só ia gerar conforme a vontade de Deus. Mas havia uma promessa. Então, presta atenção. A visão dele teria que ser ampliada. Ele teria que lutar contra aquele impossível na visão dele, para ele seguir com o propósito que Deus tinha para a vida dele. E se cumpriu. E o que vem ser a visão para nós? A visão é um fundamento de coragem, meus irmãos. Quem tem visão tem coragem. E também é o combustível da perseverança. Quem tem visão persevera. Não, eu acredito na visão, eu vou perseverar. Quem tem visão vai muito além, não vai ficar parado, estagnado. E a visão é a chave para realizar o propósito de Deus na sua vida. O propósito de Deus se cumpriu na vida de Abraão? Sim. Então veja bem, a chave para isso foi o quê? A fé, mas também a ação de remover aquilo que causava medo. Eu vou crer. A palavra diz que Abraão creu, mesmo no meio da dificuldade. Aí vem uma história para vocês, talvez vocês até conheçam, de vendas de sapatos. Uma indústria de calçados queria exportar sapatos para a Índia. Então mandou lá 2 consultores para fazer ter uma visão do ambiente, do local, né, para fazer as primeiras observações do potencial de venda naquele lugar. Qual seria o mercado? Depois de alguns dias de pesquisa, os 2 trabalhando lá, e um para cá e outro para lá, e olhando a Índia, olhando como é que os indianos usavam, né, os sapatos, ou não usavam, um deles percebeu, aliás, os 2 perceberam que lá não usava sapato. Todo mundo estava descalço. Aí um deles enviou uma mensagem para o chefe e disse assim: chefe, faz o seguinte, cancela a produção total de sapato aí, porque aqui ninguém usa sapatos. Ninguém usa sapato aqui, vai perder tempo. O segundo consultor, sem saber que o primeiro tinha enviado a mensagem, mandou essa observação para o chefe: chefe, triplica a produção, porque aqui eles não usam sapatos. Olha que interessante, a mesma situação, mas a ação de um foi diferente, a visão de um foi diferente da do outro. Aí vem a moral da história. A diferença aqui, meus queridos, entre o vitorioso e o fracassado, é que o vitorioso, ele vai focar na resolução do problema, e não só naquilo que está limitando a visão dele, não apenas no problema. Então, muitas vezes, a gente não avança no que tem que avançar, porque a gente foca no problema, e não naquele que ajuda a gente a resolver todos os problemas. A gente esquece disso. Então, a gente tem que entender que teve aqui uma visão negativa e uma visão positiva, como acontece com a gente também. Numa mesma situação, eu posso ter uma visão positiva e o meu irmão tem uma visão negativa. Só que esse tipo de visão pode influenciar muito no sucesso, no êxito da nossa vida. Se for uma visão negativa, é óbvio que não vai conseguir. Qual que era o propósito dessa empresa? Era vender sapatos. E qual que era o limitador da visão? O que estava limitando a visão ali? Que eles não usavam sapatos.
Oh, que coisa boa, se não usa, vai começar a usar uns modelinhos novos. Tudo é questão de visão. E nessa noite, a pergunta do Espírito é, como é que está a tua visão aí? Como que a sua visão está? De um sonhador não realizado? Sonhou, mas o sonho se perdeu? Tem visão, mas as situações em que você está vivendo agora está te impedindo de saber o que fazer com a visão que você tem, e não conclui aquilo que começa. Esse é de um sonhador não realizado, mas porque não conclui aquilo que começa. Ou é a visão de um desistente, já desistiu de vez. Tem uma visão, mas abandonou, talvez por cansaço, por fracasso, por frustração, parou de vez, estagnou. Ou a visão do perseverante. Essa é a visão de vocês. Essa é a minha visão, no nome de Jesus. Tem visão e quer as maravilhas da palavra de Deus. Quer que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. E como Paulo, nas Escrituras, Paulo afirmou assim, diante do rei Agripa, ele estava lá para se defender, ele falou assim, eu não desobedeci a visão que veio do céu para a minha vida. Sofreu, apanhou, foi preso, mas pregou o evangelho bravamente até o fim. Ele cumpriu a missão porque ele foi perseverante e obediente na visão que Deus deu para ele. Então, se você é esse perseverante, eu creio que você vai continuar firme no propósito que Deus te chamou. Você não vai abandonar a visão que Deus te deu, porque o perseverante, ele vai até o fim, e ele consegue concluir todos os desafios que são apresentados para ele. E é este tipo de pessoa que eu e você somos. Nós somos o povo da cruz, e o povo da cruz não desiste nunca. Amém? Louvado seja Deus. E como que eu faço isso para continuar perseverante? Segurando na mão de Deus. Como foi dito aqui hoje no início do culto, olhando para o alto, mantenha os teus olhos fixos no Senhor. E a gente precisa ter visão ampliada também, o cristão, para a gente conseguir ver um exército se levantando. Um exército que estava morto. Um exército seco, ossos secos. Essa palavra é muito viva nas Escrituras. E esse exército se levantando no meio de um cemitério. Isso é ter visão ampliada. Ezequiel, o profeta, teve essa visão. Olha o que a palavra diz. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano, tu o sabes. Tu o sabes, soberano. Só o Senhor é quem sabe. Ezequiel, diante dessa visão maravilhosa, era uma visão maravilhosa? Não. Era uma visão de morte, de secura total, de sequidão. O Senhor deu uma voz para ele, de comando. A palavra diz lá no versículo 4, então o Senhor me disse, profetize a esses ossos. Ele tinha que ter visão ampla. Profetize a esses ossos e diga-lhe, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E o que o profeta fez? Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles. E eles receberam vida e se puseram de pé. E era um exército enorme. Eu não li a palavra toda, porque a palavra ainda vai descrever como Deus foi fazendo naqueles ossos. Então, ter visão ampliada, meus irmãos, para profetizar vida, mesmo que seja diante de ossos sequíssimos. Sabe o que significa ossos secos? Talvez algo que você está fazendo não está dando certo, está falindo. E você vê um exército se levantando, você vê essa situação mudando. Isso é ter visão ampliada. E só quem tem essa visão ampliada, em fé, é que enxerga aquilo que está seco recebendo vida. Só por fé que a gente consegue. Queridos, eu não sei que situação você tem vivido, talvez na família, no trabalho, no ministério, em algum lugar, a situação que você está vivendo hoje. Mas eu sei de uma coisa, que se a sua visão, presta atenção, não estiver na situação que você está, pode estar um vale de ossos secos, mas se a tua visão não estiver nos ossos,
mas estiver na vida, naquilo que Deus está falando, na palavra que Deus está liberando, na profecia que Deus está dando, você vai ter êxito. Você vai conseguir no nome de Jesus e você vai vencer. Deus está falando com você e comigo nessa noite. Então, ter visão ampliada significa olhar a situação além. É olhar por fé. Todo mundo está vendo morrer, mas o Senhor diz na palavra que tem vida e vida em abundância. Então, eu vou crer. Eu vou crer naquilo que Deus está falando para mim, independente das circunstâncias. Hoje, pode ser um vale de ossos muito secos, algo que você está vivendo, mas amanhã se tornará um exército poderoso, cheio de vida, algo florescendo, algo. É essa a diferença na vida cristã, de ter uma visão ampliada. É você enxergar as maravilhas da lei de Deus, como o salmista pediu, e viver, meus irmãos, viver o poder da palavra. O profeta Ezequiel desfrutou aqui da palavra de Deus, quando Deus falou, profetiza. E ele obedeceu e profetizou. É viver esse poder de Deus em situações que para nós parece não ter mais jeito. Parece que não vai dar. Parece que está impossível. Eu quero te lembrar nessa noite das maravilhas da palavra de Deus. Aqui o Senhor nos ministrou com algumas. Mas Eliseu, o profeta, orou para que os olhos do servo dele fossem abertos e que o servo dele pudesse enxergar quão grande era o exército celestial que estava em volta da casa. E nessa hora você vai ampliar a sua visão para você também entrar nessa dimensão de fé. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja o exército celestial que está trabalhando nessa situação que parece difícil, impossível. Abra os olhos, Senhor. Paulo foi até o terceiro céu e ele diz na palavra que viu coisas indizíveis, que ele não podia nem contar, de tamanha graça de Deus ali. O mar vermelho se abriu diante de todos, todos viram o mar vermelho se abrir. E quantas vezes nos nossos dias o mar vermelho continua se abrindo e nós não estamos enxergando, por falta de visão ampliada. Deus está removendo aquilo que está limitando a nossa visão nessa noite. E Ele está dizendo, eu ainda continuo abrindo o mar vermelho, não da mesma forma como eu fazia antes, mas de uma forma ainda mais poderosa. Deus tem aberto o mar vermelho, meu filho, quando você não tem dinheiro para pagar e Deus envia a bênção. Deus tem aberto o mar vermelho para a tua vida quando a enfermidade chega e a cura vem. Quando diz que não, todo mundo está falando que não, Deus vem e abre o mar para você passar a pés enxutos. O Senhor está falando das maravilhas dele nessa noite, na palavra. O maná caía do céu fresquinho, o pãozinho, ó, pãozinho da padaria quentinho, na padaria do céu, caiu o manazinho todo dia fresquinho. Tem caído na sua mesa também o maná todo dia. Todo dia Deus tem enviado a bênção. Faltou o pão para você? Porque o pão da vida não falta nem um dia na nossa. O pão da vida está presente sempre. Ele está falando de maravilhas. Abacuque, o profeta, estava no meio da sequidão. E ele viu pelos olhos da fé, aquilo que não tinha nenhuma fruta no pé. Ele falou, eu vou me alegrar e eu vou exultar no Deus da minha salvação, porque eu vou ver isso aqui tudo cheio de frutas. Eu vou ver isso aqui tudo prosperando, no nome de Jesus. Isso é crer, é ampliar a visão. Pedro foi até o monte da transfiguração e ele viu uma nuvem luminosa surgir no monte. E dentro dessa nuvem luminosa saiu uma voz poderosa, dizendo para Jesus, este é meu filho amado, em quem eu me agrado. Ouça ele. Pedro teve essa visão ampliada da glória de Deus, das maravilhas de Deus. E eu quero ler para vocês essa visão aqui triunfante de João, o apóstolo João, lá em Apocalipse, que você escute bem o que João viu. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, com vestes que chegavam aos seus pés, e com um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo, seus pés como bronze numa fornalha
ardente, e sua voz com o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A sua face era como o sol que brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, exaltado. É esta visão que a gente não pode perder. A visão ampliada, meus queridos, é aqui, ó. Visão ampliada na palavra de Deus. Quer ter visão de águia? Mergulha na palavra de Deus. Quer ter visão aberta? Vai para a palavra de Deus. Quer ter olhos bons? Vai para a palavra de Deus, porque é ela que muda o nosso foco. Ela é que muda a nossa visão. Eu quero te convidar a ficar em pé nessa noite. O Deus do impossível ainda continua agindo na nossa vida. O Deus do impossível não desistiu de mim, de você. Eu quero te convidar, como igreja, você sair do seu lugar, vim aqui para frente. Nós vamos cantar uma canção que eu pedi para colocar ali, e nós vamos cantar encerrando esse culto com a oração que o salmista fez. Vem aqui para frente, vamos dar as mãos um para os outros, e depois a gente encerra orando, amém? Vamos adorar, segura na mão de quem está do seu lado, fecha o olho.